Novos registros policiais levantam dúvidas sobre a morte por afogamento de Trigg Kaiser, de 3 anos, incluindo o que seu pai, Brady Kaiser, fazia nos momentos anteriores à tragédia. Investigadores destacaram declarações conflitantes, discrepâncias nas imagens de vigilância e falhas na segurança da piscina ao recomendar acusações criminais. Os promotores discordaram e decidiram não apresentar acusações. Vamos falar com um advogado criminal do Arizona para explicar e analisar os detalhes da nova reportagem e entender o que pode ter ocorrido. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Ok, temos essas informações recém-divulgadas que estão trazendo mais detalhes sobre o trágico afogamento do filho de 3 anos da influenciadora Emily Kaiser, Trigg Kaiser. Isso inclui detalhes cruciais sobre o que o marido dela, Brady Kaiser, estaria fazendo no momento do incidente. Antes das novas descobertas, farei um breve resumo para quem ainda não está totalmente informado. Então voltamos ao dia 12 de maio. O pequeno Trigg Kaiser, de 3 anos, foi encontrado inconsciente na piscina dos fundos da casa de sua família em Chandler, Arizona. De acordo com seu pai, Brady, ele estava cuidando tanto de Trigg quanto do filho recém-nascido do casal, enquanto Emily estava fora com amigas. Agora, Brady disse à polícia que se distraiu por um breve momento enquanto alimentava o bebê, apenas de 3 a 5 minutos, segundo ele. Nesse tempo, Trigg, que brincava perto da piscina, desapareceu. Brady disse que encontrou Trigg boiando na piscina, inconsciente, e imediatamente pulou para tirá-lo de lá, antes de ligar para o 911. Trigg foi hospitalizado e acabou falecendo 6 dias depois. É horrível. Após 2 meses de investigação, o Departamento de Polícia de Chandler anunciou em 15 de julho que recomendava acusações criminais contra o pai Brady Kaiser por abuso infantil, crime de classe 4 no Arizona. E o estatuto mencionado é o ARS 133620-BET e 3, que se aplica quando alguém age com negligência criminosa que leva uma criança a ser ferida ou colocada em risco de lesão grave ou morte. Quando o caso chegou ao escritório do promotor do condado de Maricopa, os promotores decidiram não apresentar acusações por falta de provas para garantir condenação. Durante a investigação, Emily Kaiser pediu medidas legais para proteger a privacidade da família e editar partes do relatório policial antes da divulgação pública. Um tribunal decidiu a favor dela e permitiu remover 2 páginas do relatório. Cobrimos a disputa judicial em episódio anterior do quadro lateral. Você pode conferir agora mesmo para mais contexto. Mas agora, com a divulgação de um relatório policial de 55 páginas em 8 de agosto, estamos descobrindo novos detalhes, potencialmente críticos, que podem levantar questões sérias. Lemos todo o relatório policial e vamos detalhar as principais revelações segundo as autoridades. Então, de acordo com um dos primeiros policiais na cena, o policial Tyler Shank, Brady Kaiser, disse a ele que tinha visto Trigg pela última vez aproximadamente 5 minutos antes da criança ser encontrada na piscina. A polícia foi chamada à casa dos Kaiser às 18 horas e 40 de 12 de maio de 2025. E de acordo com o relatório policial, está escrito: o homem presente na cena, Brady Kaiser, que conduziu os policiais para dentro, estava extremamente angustiado. O homem pegou um bebê de colo enquanto eu continuava a fazer compressões na criança inconsciente. Os policiais buscaram mais informações sobre o incidente com o homem. Os policiais apuraram que o homem viu a criança pela última vez cerca de 5 minutos antes do incidente. Esse mesmo intervalo de 5 minutos, aliás, foi posteriormente relatado por outro policial que atendeu à ocorrência, Angel Halamo, que também registrou a linha do tempo de Brady no relatório oficial. A constatação dele diz, abre aspas, o representante, ou seja, a pessoa que fez a denúncia, então me disse que a esposa dele tinha acabado de sair com amigas. O representante também afirmou que houve um intervalo de 5 minutos em que ele não sabia onde o filho estava, e eu repassei essa informação para a central de despacho de Chandler para avisar o corpo de bombeiros de Chandler. Logo depois, o representante achou o filho inconsciente na piscina.
O representante retirou o filho da piscina, chamou os serviços de emergência e agora há um terceiro policial. Este é Nathan Duncan, que começou sua investigação por volta das 7h45 da noite. No relatório, ele documentou preocupações sobre um ponto de acesso específico para o quintal, a porta do canto do café da manhã. Segundo o relatório policial, a porta de vidro abria para fora. A maçaneta tipo alavanca estava a 40 e 1,06 m do chão. O trinco ficava a 39 polegadas do chão. Essa porta também estava equipada com um alarme. O alarme não tocou quando abriram a porta, que não fechava nem trancava direito. A porta não era de fechamento automático. Parecia estar com defeito naquele momento. Enquanto discutimos isso, lembre-se do componente do conhecimento. Havia conhecimento de risco de segurança? Se havia, isso é importante numa análise legal, só para lembrar. Agora vou te dizer, ainda não está claro se essa foi a porta que Trigg usou para realmente acessar o quintal, mas pode-se argumentar que sua condição comprometida levanta questões importantes sobre como a criança conseguiu sair, aparentemente, sem ser detectada. Como você sabe, acompanhamos essa história desde o início e buscamos esclarecer qualquer desinformação sobre o caso. Queremos trazer isso para você. Queremos fazer uma análise aprofundada sobre isso. O policial Schenck também comentou sobre a profundidade da piscina. E há até um diagrama incluído que mostra as dimensões. Segundo o relatório, a área mais funda da piscina tinha cerca de 102 polegadas na extremidade norte. Havia um trampolim na área mais funda da piscina. A parte rasa da piscina ficava na extremidade sul e tinha 38 polegadas de profundidade. A parte do meio da piscina tinha 77 polegadas de profundidade. No lado leste da piscina havia uma grande área de lounge, às vezes chamada de prateleira baja. A água nessa área tinha 17 polegadas de profundidade, o que é relevante ao considerar uma criança pequena. Havia 2 degraus levando até a prateleira, um na extremidade sudeste e outro na extremidade nordeste. Os degraus tinham 5,5 polegadas de profundidade. Como dissemos antes, Brady Kaiser contou à polícia que a piscina normalmente tinha cobertura de segurança, mas no dia da tragédia, ela não estava lá. O policial Tyler Schenck citou no relatório a cobertura de piscina não usada. Veja o que foi escrito. No sudoeste da piscina, viu uma grande rede e cobertura de tecido enroladas em suportes de policloreto de vinila. Essas eram coberturas para a piscina que não estavam em uso no momento. As coberturas ficavam no lugar, mas foram retiradas recentemente para a família usar a piscina. Elas nunca foram recolocadas. Não havia portão ou barreira na piscina naquele momento. Como indicado acima, uma rede de segurança, identificada como Catch Kid, estava presente, mas não estava em uso. Sobre o motivo da cobertura não estar no lugar, foi o que Brady teria dito à polícia. Brady contou que não colocou a cobertura da piscina da família porque a manutenção seria feita ao meio-dia de terça e ele planejava cobri-la depois. A afirmação sobre o serviço de manutenção da piscina foi verificada por engano na terça-feira, 13 de maio, enquanto estávamos na residência. A empresa de manutenção estava lá fazendo a manutenção da piscina. Então está aí uma corroboração do que ele está dizendo. O detetive Michael Wrights entrevistou Brady Kaiser, conforme relatório, com gravação pela câmera corporal. Na entrevista, Brady contou o que lembrava após Emily sair de casa naquela noite. Citação: depois que Emily saiu, Brady preparou o jantar para Trigg enquanto dava uma mamadeira para a criança. Trigg terminou o jantar e foi ao quintal. Brady estava sentado em uma cadeira nos fundos, voltada para o quintal, através das janelas de trás, porque enquanto segurava o bebê deles, queria poder ver Trigg. Trigg foi visto no gramado do quintal, próximo ao escorregador inflável e à casa de brinquedo. A Brady o viu andando dali até a área elevada da banheira de hidromassagem. Foi ali que ele o viu pela última vez. Ao ver Trigg perto da banheira, Brady pensou que ele tinha ido pegar uma bebida. Ele voltou para, abre aspas, ver onde Trigg estava. Brady saiu e viu Trigg na água. Ele deitou o filho no chão, tirou a camisa e entrou na piscina. Depois de tirar Trigg da piscina, Brady o carregou para dentro e o deitou no chão.
Lá, ele começou a fazer reanimação cardiopulmonar, incluindo respiração boca a boca. E Brady enfatizou várias vezes que acreditava que Trigg tinha ficado fora de vista por pouco tempo, dizendo: "Eu não tinha um relógio, obviamente. Não sei o tempo exato, mas foram só momentos. Ele não ficou fora de vista por muito tempo." Eu perguntei a Brady sobre a declaração de 5 minutos que ele fez para a patrulha no local. Ele contou para pessoas diferentes que foram 3 ou 5 minutos, mas não sabia o tempo exato e disse que não demorou muito. Agora, vamos falar sobre isso mais tarde, quando trouxermos Kurt Altman, advogado de defesa criminal do Arizona, que isso pode ser atribuído a um momento incrivelmente traumático e não a fornecer informações erradas. Preste atenção à menção de Brady sobre a área de grama, pois esse detalhe será retomado mais tarde, após análise das imagens das câmeras de segurança. A afirmação dele sobre estar em uma cadeira nos fundos com vista para o quintal também é questionada em entrevista posterior. Brady e Emily Kaiser foram entrevistados pelo Departamento de Segurança Infantil do Arizona após o ocorrido. Na entrevista, Brady relatou o que ocorreu após o jantar. Segundo o relatório policial, ele dava mamadeira ao filho quando Trigg se levantou do sofá e saiu pela porta de vidro. Brady reconheceu que viu Trigg indo para o quintal e disse que tinha dito para ele, abre aspas, ficar por perto. Ele lembrou que Trigg foi até lá, brincou na grama ao lado do quintal e depois subiu numa plataforma elevada. Eu o vi brincando lá e estava de olho nele. Brady disse que continuou alimentando o bebê e acreditava que Trigg tinha ficado fora de sua vista por pouco tempo. Citação: "Eu estava nisso enquanto olhava Trigg. E depois de um momento pensando, sabe, eu tinha visto ele só um instante antes e fiquei tipo, ué, onde ele está?" Levantei, fui lá fora e vi ele na piscina. Depois contou como salvou Trigg da água. Quando a entrevistadora Dana perguntou quanto tempo leva para alimentar o bebê, Brady respondeu de 15 a 20 minutos. Ele estimou que Trigg ficou fora por cerca de 3 minutos, desde que saiu de casa até ser achado na piscina. Brady disse, segundo o relatório, eu estava sozinho em casa com as 2 crianças e sabia que precisava cuidar delas. Trigg nunca ficou longe da minha vista por muito tempo, mas ele interrompeu aquela frase de repente. Outra coisa interessante aparece ali. Trigg Kaiser sabia nadar? Segundo Emily, Trigg fez aulas de natação, mas ainda não sabia nadar direito. E ela explicou que, embora Trigg soubesse nadar até certo ponto e conseguisse escalar a parede da piscina, a área onde ele caiu não tinha uma parede para ele subir e sair. E as imagens de vigilância relacionadas ao incidente também estão incluídas neste arquivo do caso, mas permanecem totalmente censuradas. No entanto, o detetive Heitz fez uma segunda entrevista com Brady Kaiser após notar, ou aparentemente notar, diferenças entre o relato de Brady e as imagens em vídeo. Apesar das censuras e desconhecimento das discrepâncias, o detetive focou na declaração anterior de Brady sobre onde viu Trigg do lado de fora. O relatório afirma: questionei Brady sobre sua fala de que olhou para fora ao ver Trigg sair e o que observou. Ele disse que viu Trigg na grama, perto do trampolim. Questionei Brady sobre essa declaração, porque Trigg nunca foi para a área de grama. Ele respondeu: essa é a melhor lembrança que tenho disso. Ressalto que o que ele me disse e o que estava no vídeo são diferentes. Brady respondeu dizendo: eu realmente não tenho nada que esteja tentando omitir ou esconder de nenhuma maneira, forma ou aspecto. Sempre procurei relatar da melhor forma o que aconteceu. Ele admitiu não saber ao certo o que ocorreu com Trigg lá fora. E novamente, enfatizou que estava cuidando de seus filhos, mas na época estava focado no filho que ainda era um bebê. Durante o jantar, antes de Trigg sair, Brady disse à polícia que assistiam a um jogo de basquete na televisão. O detetive insistiu nesse detalhe e perguntou o que Brady fazia enquanto Trigg estava fora. Citação: conversamos por vários minutos sobre o tempo que Trigg ficou fora, cerca de 10 minutos, e o que Brady fazia nesse período. Ele insistiu que não estava no celular, e mesmo que o jogo de basquete estivesse passando na televisão, não era onde estava meu foco, estava no meu bebê. Para constar,
O jogo que estava passando na televisão era o quarto jogo entre Knicks e Celtics. Ainda passava na televisão quando os policiais chegaram e era visível na body-worn camera a câmera corporal. E mencionamos anteriormente que Brady aparentemente disse à polícia que estava sentado em uma cadeira de frente para o quintal, mas parece que o detetive contestou isso. O relatório afirma: "Eu disse que ele declarou antes estar nas cadeiras olhando o quintal, mas estava lá, visível na câmera D06. Ele respondeu: eu estava no sofá." Orientado por seu advogado, ele relata estar sentado no lado oeste do sofá, de frente para a televisão com a porta de vidro à direita. Então isso possivelmente coloca em dúvida se a distração de Brady era realmente a criança de colo ou o jogo de basquete. Essa vai ser uma pergunta quando qualquer pessoa vir essa reportagem. O detetive Ritz analisou os registros do celular de Brady em 12 de maio e descobriu mais detalhes sobre o jogo de basquete. E o relatório parece indicar que Kizer usou seu telefone para fazer uma aposta no jogo que ele estava assistindo durante esse momento crítico antes do afogamento. O relatório afirma: o primeiro arquivo tinha uma linha só. Mostrava uma aposta de $25 em Jason Tatum para marcar mais de 40 pontos. Jason Tatum joga no Boston Celtics. Essa aposta rendeu $102,50. A aposta foi feita às 20h14 no leste e 17h14 no Arizona. Agora, isso é importante saber porque pode haver muita desinformação sobre isso. Essa aposta, aparentemente, foi feita mais de uma hora antes de Trigg supostamente ter se afogado. Ao fim da segunda entrevista, o detetive Ritz fez determinações importantes. Uma delas foi que Trigg ficou no quintal por 10 minutos inteiros antes de Brady encontrá-lo, mais tempo do que os 3 a 5 minutos que Brady estava dizendo à polícia. Segundo o relatório, abre aspas, o vídeo mostra que ele não entrou na água de propósito. Ele tropeçou e caiu brincando com uma cadeira inflável. Trigg estava no quintal das 18h, 29 minutos e 42 segundos, até que Brady o encontrou na piscina às 18h39 minutos. Ele ficou na água das 18h, 32 minutos, 15 segundos, até 18h39 minutos, 07 segundos. Está claro que a atenção de Brady estava dividida, e ele não estava vigiando Trigg em nenhum momento durante os períodos críticos mencionados. Em 2 entrevistas, ele não sabia o que Trigg fazia antes de cair na água e não viu Trigg tentando nadar. Essas alegações, a ausência da rede de segurança na piscina, a limitação de Trigg na natação e as declarações dele, que Ritz julgou conflitantes com vídeos, levaram o detetive a concluir que Brady não sabia o que Trigg fazia naquele momento. Ele encaminhou o caso ao Ministério Público para revisão, com base em um estatuto do Arizona referente a abuso infantil por negligência criminosa. Segundo o relatório policial, isso ocorre quando alguém não percebe um risco substancial e injustificável de que o resultado aconteça ou as circunstâncias existam. O risco deve ser de tal natureza e grau que a falha em percebê-lo constitua um desvio grave do padrão de cuidado que uma pessoa razoável observaria na situação. Agora, é importante ressaltar que, embora o detetive Ritz tenha chegado a essa conclusão, ele enfatizou que não acredita que isso tenha sido intencional ou uma omissão de agir. Pelo contrário, ele observou que Brady respondeu imediatamente ao descobrir Trigg na piscina. Como mencionado, o caso chegou à promotora de Maricopa, Rachel Mitchell, e ficou sob análise até 25 de julho, quando seu escritório decidiu não acusar Brady Kizer. A decisão foi tomada por considerarem as evidências insuficientes para garantir condenação. O escritório afirmou que, no início deste mês, a polícia de Chandler enviou o caso para revisão e recomendou a acusação de abuso infantil, crime de classe 4, contra Kizer. Kizer estava em casa com os filhos quando Trigg Kizer, de 3 anos, se afogou na piscina da família em maio. Câmeras de segurança externas registraram o afogamento e a sequência dos eventos. Para condenar alguém por essa acusação, o Estado deve provar, sem dúvidas razoáveis, a um júri unânime,
que a pessoa ignorou um risco substancial e justificável, divergindo significativamente do cuidado de uma pessoa razoável. O Ministério Público do Condado de Maricopa avalia todos os casos pelo mesmo critério, probabilidade razoável de condenação. Após analisar as provas do Departamento de Polícia de Chandler, concluiu-se que o caso não atende ao critério. E em resposta, o advogado da família Kaiser, Flynn Carey, disse à ABC News: "Somos gratos às autoridades e ao promotor do condado por conduzirem uma investigação minuciosa e confirmarem que isso foi um trágico acidente. Brady continua no meio do processo de luto e está agradecido por estar com sua família enquanto eles se recuperam juntos. Agradecemos a compaixão e o apoio neste momento difícil." Este relatório vem após a vitória da família Kaiser em 8 de agosto, quando o Tribunal Superior do Arizona, Condado de Maricopa, atendeu ao pedido de Emily Kaiser para suprimir 2 páginas do relatório policial. O advogado de Emily afirmou que essas páginas trazem detalhes sensíveis sobre a tragédia. Shannon Clark, advogado da família Kaiser, agradeceu ao juiz Whitten por equilibrar interesses e permitir uma versão restrita, porém significativa, do relatório policial de Chandler, retirando 2 páginas sobre os momentos finais de Trigg. Essas redações não mudam fatos do acidente, mas preservam a dignidade de um menino cuja memória deve refletir o amor e a luz que trouxe. Desde o início, este caso trata de proteger Trigg e o luto privado da família. Essa decisão faz com que ele e o público lembrem da bela vida que viveu, não do fim trágico. E antes de continuarmos, deixe-me dizer: não importa o que você pense sobre este caso, isso é de partir o coração. Isso é devastador para toda a família, inclusive Brady. Não há outra forma de ver. Não deveria ter acontecido. É terrível o que aconteceu. As vidas deles mudaram para sempre e precisam enfrentar o luto. Ao mesmo tempo, enfrentam muita atenção do público sobre isso. Então, uma das coisas que esperamos fazer é, se houver muita desinformação sobre esse caso e muitas pessoas comentando sobre ele, nós estamos apenas analisando o que os documentos oficiais realmente dizem e o que não dizem. Certo, agora quero chamar Kurt Altman. Kurt é um advogado de defesa criminal do Arizona, ex-promotor federal e estadual. Obrigado por participar. Esse relatório é importante. Os investigadores relatam que Brady Kaiser teria dado versões contraditórias sobre onde estava sentado e o que viu. Se começarmos por aí, você acha que essas inconsistências têm importância legal? São sinais de alerta? Ou são sinais de apenas um pai traumatizado tentando se lembrar de um momento caótico? Bem, Jesse, acho que já falamos sobre isso antes, certo? Nós meio que especulamos que a polícia talvez tivesse uma linha do tempo diferente ou viu algumas discrepâncias no depoimento do pai, por isso achou que acusações deveriam ser feitas. Em um caso de abuso infantil, muitas vezes as autoridades tentam obter uma declaração do suspeito, do pai ou de quem quer que seja, e então trabalham de trás para frente para ver se essa declaração é consistente com todas as outras evidências físicas. Neste caso, a polícia de Chandler considerou haver inconsistências suficientes para indicar que ele tentava esconder algo ou não foi totalmente honesto. E essa questão da aposta, quero dizer, isso é bastante significativo. Acho que é significativo, mas se entendi direito, a aposta foi feita enquanto Emily Kaiser ainda estava em casa. Mas então ele indica que está assistindo ao jogo de basquete entre Celtics e Knicks. Então, novamente, estou especulando um pouco aqui, mas imagino que a polícia, com a linha do tempo e com as evidências físicas, concluiu que ele estava assistindo ao basquete em vez de cuidar dos filhos porque fez aquela aposta e estava interessado no jogo. E, portanto, eles sentiram que isso se configurava como negligência grave. Mas os promotores? Os promotores discordaram. Certo, provar isso é totalmente diferente. Ótima teoria, não é? Mas provar isso diante de um tribunal, diante de um júri de 12 pessoas, provavelmente é impossível. Praticamente impossível. Por que você diz isso? Vamos esclarecer uma coisa. Não estou dizendo que alguém deve ou não deve ser acusado, mas sabe, há mais informações que vieram à tona neste relatório. Tentamos entender a decisão da promotoria. Por que é tão difícil provar um caso desses?
Sabe, talvez eu tenha exagerado ao dizer impossível, mas é muito, muito difícil, porque, como já conversamos antes, esse é um evento traumático para todos os envolvidos. Ele está tentando relatar o que aconteceu e o que se lembrava logo depois de ter encontrado o filho boiando na piscina, o que deve ter sido devastador. Tenho certeza que ele não escreveu nada, mas acho que no relatório ele comenta algo. Eu não olhei o relógio, mas aqui está o tempo que passou. Talvez a memória dele não seja perfeita, pois estava em pânico. Ele provavelmente está em algum tipo de choque. Então, sim, você pode confiar nessas declarações até certo ponto, mas provavelmente não é algo em que a promotoria se sentiu confortável em confiar, basear todo o caso nisso. Por isso, provavelmente não apresentaram a denúncia. Bem, as imagens das câmeras de segurança foram editadas publicamente. Os detetives, porém, dizem que, na opinião deles, isso contradiz a versão dos fatos de Brady. Você tem essa situação em que os investigadores notaram que a rede da piscina estava fora, o alarme da porta não estava funcionando. A criança pode não saber nadar. Ninguém afirmou, nem as acusações sugeriram que Brady causou ou quis a morte do filho. Mas ao tratar de negligência criminal e do dever legal dos pais, esses fatores são relevantes. Como você disse, eles não permitem uma acusação bem-sucedida. Sim, acho que foi provavelmente isso que a promotoria pensou aqui. Mesmo considerando todos esses fatos, se todos forem comprovados diante de um júri ou onde quer que seja, pode ser tão simples quanto olhar para isso e dizer: não é o ideal. Provavelmente um erro, foi um acidente, isso é uma tragédia. A nosso ver, não atinge o nível de negligência criminal necessário para a acusação de abuso infantil. A divulgação do relatório certamente gerará muitos comentários e perguntas. Isso vai pressionar os promotores a mudarem de ideia? Você já viu algo assim acontecer? Quero dizer, ela é uma figura importante. Quanta pressão, se é que há alguma, tudo isso coloca sobre os promotores. Acho que a promotora do condado, né, Rachel Mitchell, ele vai receber muita pressão e provavelmente já está recebendo agora, dizendo que agora que esse relatório saiu, ela fez a coisa errada. Ela mudaria de ideia? Acho que isso é improvável, a menos que surjam mais evidências significativas, o que não parece ser o caso. Essa é a coisa mais difícil para um promotor fazer, recusar um caso, ainda mais difícil pelo fato de ser a morte de uma criança, certo? Horrível. É realmente a coisa mais difícil para um promotor olhar para isso, avaliar de forma justa e dizer: nós simplesmente não achamos que há acusações aqui que possamos apresentar. Para um promotor, é fácil dizer: vamos acusar e deixar o júri decidir. Isso é simples. Isso elimina a pressão sobre eles, o que não ocorreu aqui. Rachel Mitchell tomou uma decisão muito corajosa neste caso. Você acha que o promotor acertou neste caso? Essa é a decisão certa agora? Com base no que vejo, acho que essa é a decisão correta. Quero dizer, o que se ganha ao processar o pai de Trigg nisso? O que se ganha com isso? E como é uma decisão tão difícil e tão complicada de apresentar e provavelmente de provar, simplesmente não faz sentido neste momento. Desde que eles vivam o luto sem mais esse peso, acho que foi a decisão certa. Kurt Altman, obrigado pelo seu tempo. Jesse, obrigado, agradeço. Muito bem, pessoal. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Sou Jesse Weber. Até a próxima.